Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, aqui em Fortaleza. Eu sou o pastor Paulo César Sampaio, dizendo a você obrigado por sua companhia, por sua sintonia até às 23 horas. Hoje, sexta-feira, dia 21 de abril, são 22 horas e 1 em Fortaleza, com temperatura de 29 graus, sensação de 31, dia bastante quente. E, para lhes falar a verdade, nesses 2 últimos dias, Fortaleza tem vivenciado momentos de profunda crise. Violência por todos os lados. Tivemos de ontem para hoje, aliás, de ontem para... exatamente isso, de ontem para hoje, tivemos aí 23 ônibus incendiados. Eu falei 23 ônibus incendiados. Se você computar o valor de cada ônibus na faixa de R$400 mil, você tem aí alguns milhões. Fora isso, a população ficou naturalmente empolvorosa, apavorada mesmo, e sem saber o que fazer. A polícia nas ruas, o governador e seu secretário de segurança fazendo o que pode, todo o contingente policial nas ruas. Mas mesmo assim as pessoas estão se sentindo, enfim, temerosas, não querem sair, e tem sido muito difícil. Além dos 23 ônibus queimados, incendiados pela marginália, alguém perguntará, pastor, por que disso tudo? Transferência de presos, onde alguns deles não concordaram e por isso desencadearam todo um processo de violência na cidade, que realmente tem causado enorme prejuízo. Além dos ônibus, também caminhões, houve mortes e a situação não está realmente nada boa aqui em Fortaleza neste momento. Evidentemente que a imprensa, de modo geral, ao menos a daqui de Fortaleza, tenta minimizar as coisas, mas a gente sabe, a gente que mora aqui, que o bicho está pegando numa linguagem bem policialesca. Mas muito bem, não é sobre isso que eu quero falar, apenas deixar aqui o registro desse momento profundamente lamentável porque passa Fortaleza, e não apenas Fortaleza, mas como de resto todo o país. Antes nós achávamos que essas cenas eram muito mais próprias e normais no Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades. Agora, infelizmente, já chegaram tais cenas aqui e a gente está realmente muito, muito triste com isso. Rogando a Deus que Ele proteja os seus filhos e exigindo das autoridades constituídas que façam o seu papel. Muito bem, Marcos Simeão, Cleide Simeão, paz do Senhor, nosso pastor Paulo César, boa noite, a paz do Senhor, Marcos Simeão, alegria, que Deus possa abençoar vocês mais e mais. Gente, boa de Deus, hoje então nós temos uma pauta, eu penso que também bem interessante, é o vídeo número 120, parte B, e temos como tema o suicídio de Judas. Vamos ver Mateus 27, do verso 3 ao verso 10, e faremos as seguintes ponderações. A primeira, remorso. Afinal de contas, qual a definição clássica ou a mais compreensível de remorso? Segunda ponderação, arrependimento. Qual a definição que nós compreendemos com a melhor sobre arrependimento? Terceira, uma vida que valeu apenas 30 moedas de prata. O nosso bom Senhor foi vendido, como nós muito bem sabemos, por apenas 30 moedas de prata. Ponderação 4, Aceldama, cemitério para forasteiros que os judeus compraram. Os anciãos e sacerdotes, depois que receberam de volta de Judas as 30 moedas de prata. E quinto lugar, um assunto que eu não vou aqui esgotá-lo, não é minha intenção trazer para vocês uma posição oficial da igreja como um todo, porque há diferenças de opiniões, de posições teológicas. Eu particularmente tenho a minha e vou expressar ao final para vocês.
é a questão do suicídio, não é? Que infelicita muita gente, que infelicita muitas famílias e até mesmo entre crentes, ocasionalmente, e bendito seja o Eterno, ocasionalmente, excepcionalmente, tem havido entre os chamados servos de Deus. Então, a pergunta é a seguinte, a pergunta quinta que se desdobra em duas. Quem não é crente e se suicida, vai para onde? E se a pessoa é crente, se diz crente e se suicida, ela perde a salvação? Você não pode perder. Eu vou rodar aqui um pouquinho da nossa vinheta, enquanto você aproveita e compartilha. Por gentileza, faça isso agora. Compartilhe o nosso vídeo. Hoje, mais do que nunca, eu penso que muitas famílias gostariam de ter uma resposta bíblica quanto a isso. Beleza? Permaneça como se encontra. Não se mexa, não se burle, não se aveste. Eu volto já. Benedictus FM, a melhor rádio gospel e instrumental do Brasil. Direção e apresentação, Pastor Paulo César Sampaio. Muito bem, estamos de volta sexta-feira, dia 21 de abril. Hoje é feriado nacional, não é isso? 21 de abril, que alegria, Senhor, tenha misericórdia. É dia de... Quem lembra? Tiradentes, não é? Olha só, pouca gente se lembra realmente quem foi Tiradentes e a sua importância para a nossa independência. Todo mundo sabe do seu final trágico, esquartejado, enforcado, esquartejado, e essa coisa toda. E eu penso que ao longo dos séculos o brasileiro acabou por deixar para lá, esquecer um pouco o nacionalismo, o civismo e o amor pela pátria brasileira. Lamentavelmente, a preocupação média brasileira é que os feriados sejam apenas e unicamente momentos de diversão. No caso nordestino, no caso cearense, forró, vaquejada, rapariga e coisas semelhantes a isso aqui. É o que a maioria pensa, no caso dos homens. Eu não tenho medo de falar a verdade, não é? Alguém dirá, pastor, isso é a maioria? Sim, é a maioria absoluta. Ok? E, enfim, é isso aí que acontece e a gente está perdendo ao longo dos anos e do tempo a questão nacional. Bom, conosco também chegando agora, pastor Sérgio Rocha de Oliveira de Manaus, meu amigo, meu irmão em Cristo, a paz do Senhor, estamos juntos aí. Vamos lá então, leitura de Mateus 27, do verso 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, guardem isso, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa isso? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Sim, é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até ao dia de hoje. Ao dia de hoje significa dizer ao dia em que estava sendo escrito aqui em Mateus. Até o dia de hoje, campo de sangue. Campo de sangue. Então, é o verso 9, se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor.
Bendito seja o Eterno por isso. Vamos seguir as ponderações. Primeira, remorso, afinal de contas, o que é isso? Começa assim: então Judas, o que eu traí, o verso 3, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. Existem várias definições. Se você pesquisar em algum blog ou site de psicologia, você terá várias definições sobre remorso. Uma delas é um sentimento de profunda tristeza, de profundo pesar, de profundo constrangimento, após perceber-se que alguém havia feito algo profundamente errado. Mas o remorso não implica mesmo mudança de atitude a partir daquele ato cometido. Portanto, uma linguagem popular, quase popularesca, remorso seria um sentimento de pesar, de tristeza profunda. Ok? É apenas, unicamente isso. Remorso. Que poderá ou não desencadear um processo de maior gravidade. Essa é a definição básica de remorso. Seguimos aqui o texto bíblico. Ocorre que este ser chamado Judas, não é? Apóstolo de Jesus Cristo, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Assim como ele já tinha ido lá negociar a vida do Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata, após perceber que havia feito gravíssimo pecado, cometido gravíssimo pecado contra sangue inocente, e tocado por um sentimento de pesar, de tristeza, de depressão, o que ele faz? Ele volta a Jesus e pede perdão por isso? Não. Porque se ele tivesse feito isso, voltado a Jesus e pedido perdão, certamente o Senhor teria perdoado. E se ele tal tivesse cometido, nós o incluiríamos na segunda ponderação, que é arrependimento. Porque arrependimento, nem vou aqui trazer, como se dizia antigamente, o meu latim ou o meu grego para citar nomes em metanoia, essas coisas que são boas em seminários, mas eu quero falar ao grande público, aos irmãos e amigos mais humildes que estão me escutando neste momento. O arrependimento implica em mudança, mas mudança mesmo, sabe? Mudança radical, mudança total, conversão completa. Isso é arrependimento. É não apenas você sentir remorso, tristeza, constrangimento, pesar, mas que isso, de fato, leve alguém a uma mudança e a um pedido de perdão. Estão me compreendendo, sim ou não? Eu penso que sim. Então, este ser chamado Judas, tocado de remorso, então vai de novo lá ao templo e devolve as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, com a seguinte argumentação. Eu vou parafrasear: senhores, percebi que traí sangue inocente. E permitam-me digamos, a adição de palavras de Judas que não constam aqui. É uma elucubração minha. Ele talvez tivesse dito: percebi que traí o meu mestre amado e percebi, sobretudo, que ele é absolutamente inocente e eu quero me redimir. Eu quero apagar isso, eu quero devolver para vocês as moedas. Evidentemente que eles disseram assim: o que nos importa, isso é contigo. Isso é contigo. Como quem diz, você veio a nós e não nós fomos a você. É bom que você se lembre disso. Você veio a nós para negociar a morte dele por 30 moedas de prata. Agora você vem com essa de que estou com remorso, tocado, é sangue inocente. É problema teu. Problema teu. E qual é a reação de Judas? Ora, nos filmes,
a gente percebe que ele lança as moedas, não é verdade? Com raiva, com pesar, com tristeza, ele lança as moedas aos pés dos anciãos e sacerdotes. Versículo 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Eis o grande problema da coisa toda. Ele foi enforcar-se. Ele não foi de volta a Jesus e pedir-lhe perdão. Alguém dirá, mas pastor, se ele tivesse feito isso, qual é a diferença que teria? Ora, pelo amor de Deus, ele teria sido perdoado. E teria mantido a sua salvação. Sim ou não? Isso é uma obviedade. No entanto, ele foi enforcar-se. E aqui é o problema. Aqui é o problema. Arrependimento, digo melhor, ponderação 3, uma vida valeu apenas 30 moedas de prata. A vida hoje aqui no Brasil, na Terra Brasilis, ela vale bem menos que 30 moedas de prata. Há pessoas nas grandes cidades, e Fortaleza é uma delas, perdendo a vida por um par de chinelas, por um par de tênis, por um celular, por um relógio, por qualquer coisa. A vida tem estado sem valor, especialmente, meus irmãos e amigos, nos últimos tempos, em razão da falta de amor das pessoas, da falta de respeito, da falta de consideração, da falta de humanismo, sobre tudo e sobre todos. Você me compreende, sim ou não? Eu sei que sim. A vida já valeu muito mais do que isso, já valeu muito mais do que nós temos compreendido hoje em dia. Que lástima isso ter chegado a esse nível. Vamos em frente em nome de Jesus. O que aconteceu, meus irmãos, é o seguinte. Os principais sacerdotes pegam as moedas, certamente confabulam entre si, conversam e chegam à seguinte conclusão. Sabe de uma coisa? Esse dinheiro não é bendito, não é bem-vindo, não é bendito, não é lícito, não é normal, porque ele é produto de sangue, ele é preço de sangue. E aí, o que faremos? O que fazemos? O que é que você acha? O que é que você acha? E alguém disse, olha, é melhor que peguemos o dinheiro e compremos um cemitério para forasteiros. É bom lembrar que os judeus enterravam seus mortos em cemitério particular, onde havia somente judeus, especialmente naqueles tempos. E então eles tiveram essa ideia de comprar um campo, depois chamado de campo de sangue, a Céu Dama, para que fosse cemitério de forasteiros. Quando ele faz isso, ou quando eles fazem isso, sem perceber, eles estão fazendo o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Permitam-me que eu leia aqui. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Alguns dizem que Mateus cometeu um erro. Vou já explicar, tenham paciência. Outros afirmam que algum escriba posterior cometeu um erro aqui. Outras soluções seriam que Mateus combinou o material de Jeremias capítulo 18, verso 2, Jeremias 19, verso 1 e 11, com a afirmação de Zacarias 11, 12 e 13. Mas, ouçam com atenção, atribuiu-a a Jeremias por ser ele o profeta principal. Além disso,
Era costumeiro aludir, referir-se a uma seção inteira da Bíblia pelo nome do primeiro livro daquela seção. Pode ser que, nos dias de Mateus, Jeremias fosse o primeiro livro dos profetas. É bom entendermos isso porque muita gente lê a Bíblia não para ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, mas para especulações, para questionamentos, para tentar encontrar erros na própria Bíblia Sagrada. E aqui está provado que o que Mateus aqui registra é, na verdade, uma justaposição desses dois textos, Jeremias 18 e Zacarias 11, 12, 13. Você me compreende, sim ou não? Eu penso que sim. Toda vez que na Bíblia, eu penso que estamos agora sem conexão com o Facebook. Por alguma razão técnica, estamos sem conexão com o Facebook, mas permanecemos ao vivo em cores aqui, Rádio Benedictus FM. Então, meus irmãos queridos, sempre que alguém tiver quaisquer dúvidas em relação a textos mais complexos na palavra de Deus, é sempre bom comparar texto com texto. É sempre bom conferir escritura com escritura. E, se você tiver dúvidas, pesquise a respeito, pergunte a quem tenha maior experiência na questão. Agora chegamos ao ponto talvez mais esperado por todos vocês, que é a questão do suicídio. E eu serei bem objetivo. Se a pessoa que não conhece a Jesus como Salvador comete suicídio, o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que nós não devemos matar. E suicídio, evidentemente, que é uma autoexecução, uma autonegação, é matar a si próprio. Portanto, segundo as Escrituras, na minha compreensão, quem tal comete, perdeu a possibilidade da salvação. Evidentemente que a maioria absoluta dos pastores evita ter uma posição definitiva sobre o tema. Nós temos os dois grandes grupos, irmãos calvinistas e irmãos arminianos, dos quais eu me lembro como arminiano, pentecostal, mas mesmo entre os arminianos a gente percebe que há uma dificuldade, ou ao menos evita-se que se fale de modo peremptório, definitivo, assim. Suicidou-se, perdeu a salvação. Repito, o que eu estou falando aqui é minha posição pessoal e não a posição da igreja, dos arminianos. Cada um fale por si. Segundo a minha modestíssima compreensão dos textos sagrados, não devemos e não podemos cometer suicídio. Evidentemente que isso acontece eventualmente, muito raramente, entre os verdadeiros filhos de Deus. Que Deus tenha misericórdia. Todos têm a misericórdia divina nos últimos instantes. Não sou Deus. Evidentemente que não sou. Todavia, na leitura que se faça dos textos sagrados, chega-se a essa compreensão. É dura, sim, é dura. Mas Deus, alguém dirá, pastor, mas nos últimos momentos, quem sabe, a pessoa acabou por... Eu não sei, quem sabe. Deus sabe todas as coisas. Levando-se em conta a literalidade dos textos, não há margem
para a salvação de quem cometeu o suicídio. Não há margem para isso, segundo a literalidade dos textos sagrados. Todavia, segundo a ampla misericórdia de Deus, que é Deus, eu deixo com ele a resposta final. É isso. Estamos a 25 minutos de nossa gravação de hoje. Já perdemos aqui o contato com o Facebook, por alguma razão que me é estranha agora. E eu quero desde já agradecer a sua presença, a sua comunicação, a sua sintonia. Voltando um pouquinho atrás e dizendo a você o seguinte: se você teve caso na família, não fique triste. Não se desespere. Deixe que a última palavra seja do próprio Deus, não é? Só digo isso para que você fique mais tranquilo e esperançoso e não desesperado. Ok? Gente boa de Deus, serei brevíssimo hoje. Obrigado pela audiência e desde já eu quero que você rogo, suplique e imploro. Quero uma forçação de barra, mas eu suplico a você e imploro que você possa compartilhar de nossos vídeos com seus amigos todos e familiares, e você possa também se inscrever em nosso canal no YouTube, PC Sampaio. É super fácil, gente. Só chegar lá no YouTube e procurar Pastor Paulo César Sampaio ou PC Sampaio. Pronto, já achou. Clique em inscrever-se. Pronto, já está fechado comigo. A partir daí, você vai receber os nossos vídeos em primeiríssima mão e super rápido. E que alegria podermos estar juntos aqui compartilhando a palavra de Deus. Obrigado também por suas contribuições voluntárias e espontâneas que tem sido possível, que tem feito possível a nossa continuação aqui no YouTube, aqui na nossa rádio, Benedictus FM, e mantendo os nossos sites em português, o benedictus.com.br e o nosso também blog em inglês, templarium.blogspot.com.br. Gente, obrigado de coração. O nosso alvo é que nós, o mais rapidamente possível, atinjamos 1000 inscritos. Nos ajude, faça isso. Não custa nada, é tão rápido. Há tanta porcaria na internet aí, com milhões de visitas. Por que você não vai cooperar com a gente? Compartilhando nossos vídeos, falando bem. Tá certo? E quaisquer sugestões, estamos aqui. Quaisquer críticas construtivas, estamos aqui para atender naquilo que for possível. Amém? Obrigado, gente. A paz do Senhor. Grande abraço e bom final de semana bem abençoado. Não perca a escola bíblica dominical. Jamais, jamais. Vá, leve sua família e seja abençoado por Deus. Abração, paz do Senhor. Até a segunda-feira que vem, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá. Benedictus FM, a melhor rádio gospel e instrumental do Brasil. Direção e apresentação, Pastor Paulo César Sampaio.